Resposta às seitas. Você sabe por que as seitas são perigosas? Fica aqui nesse vídeo, vamos ver 3 características desses perigos das seitas e a gente vai trazer agora aqui, exclusivo aqui no YouTube. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí. Isso, se inscreve aí. Taca o dedo aí no like, deixa o teu comentário abençoado aí e no fim, compartilha esse conteúdo para dar engajamento no nosso canal. Por que as seitas são perigosas? As seitas, elas representam muitos perigos, tanto para a igreja como para as pessoas. Esses perigos são espirituais, psicológicos e até mesmo físicos. E nós vamos considerar o seguinte, vamos ver aqui 3 características desses perigos. Primeiro, os perigos espirituais representados pelas seitas. Segundo, os perigos psicológicos representados pelas seitas. E terceiro, os perigos físicos representados pelas seitas. Sim. E para concluir, a gente vai ver uma deturpação das escrituras e as seitas. Então não passa esse vídeo, vamos entender por que as seitas são perigosas. Vamos ver primeiro os perigos espirituais representados pelas seitas. As seitas estão envolvidas em sérios enganos, e os enganos são sempre perigosos, pois eles desencaminham as pessoas. A Bíblia declara que o diabo é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Finalmente, todo o engano é inspirado no próprio diabo. Conforme colocado pelo apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: mas o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Onde ele fala isso, Paulo? Em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1. Aqueles que dão crédito às mentiras já estão enganados. E se agirem conforme essas mentiras, estarão em perigo. Alguns exemplos do cotidiano esclarecem esse ponto. Se alguém acreditar que o sinal de alerta de uma ferrovia está piscando apenas por estar com algum defeito, estará correndo um sério risco de ser atropelado por um trem, não é verdade? Exatamente. Se uma pessoa acredita que o gelo que cobre um lago é grosso o bastante para que a pessoa caminhe sobre ela, por cima dele, do próprio gelo, e na realidade a camada do gelo for delgada, estará correndo risco de afogar-se. Se alguém acreditar que está transitando por uma rua de mão única, quando na realidade trata-se de uma rua de mão dupla, estará sob o risco de uma horrível colisão frontal, um acidente horrível. O perigo espiritual de acreditar em uma mentira, antes de mais nada, é ainda mais sério. Ele tem consequências eternas. Morrer crendo no Jesus das Testemunhas de Jeová ou no mormonismo é morrer crendo em um Jesus falsificado, que prega um evangelho falsificado e que produz uma salvação falsificada. Exatamente. Segundo, vamos ver os perigos psicológicos representados pelas seitas. Os danos psicológicos causados por seitas podem ser imensos. Elas geralmente têm como presa pessoas vulneráveis. Muitas seitas buscam as pessoas solitárias e generosas. De forma generosamente, eles dedicam afetos, algumas vezes chamados de bombardeio de amor, até que sejam fisgadas. Os líderes das seitas se tornam as autoridades absolutas para os indivíduos fracos, que tiverem pouco ou nenhuma autoridade em sua formação familiar. Em alguns casos, essa autoridade pode se estender a cada área da vida. Quanto tempo dormir, o que comer, que tipo de roupas usar e assim por diante. Tais indivíduos se tornam psicologicamente escravizados pelos caprichos de certos líderes desses tipos de seitas. Vamos ver o perigo físico representado, que é a nossa terceira característica, pelas seitas. Sim, você não ouviu errado não. O terceiro é os perigos físicos representados pelas seitas. Redobre a sua atenção.
Tendo em vista as recentes ocorrências, todas as seitas deveriam ter um rótulo de advertência, que seria aviso. Esta religião pode ser prejudicial à saúde e à sua vida. Em 1983, Robert Freeman, líder da Assembleia da Fé em Fort Wayne, no estado de Indiana, ele morreu após lançar fora os seus remédios para o coração. Cerca de outros 52 membros de seu grupo morreram, sendo muitos deles bebês e crianças. Jim Jones persuadiu 900 de seus seguidores a fazerem um pacto de suicídio. Do mesmo modo, David Koresh conduziu cerca de 80 de seus seguidores em um suicídio impetuoso em Waco, no estado do Texas, em 1992. Não é de admirar que a Bíblia constantemente ela previna as pessoas contra as falsas doutrinas, inclusive até mesmo contra os falsos profetas. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aonde ele falou isso? Em Mateus capítulo 7, do versículo de número 15. Vamos ver a deturpação das escrituras e as seitas. Tendo em vista esse dilúvio de falsificações, os crentes têm uma necessidade ímpar de compreender profundamente o autêntico cristianismo. Isso porque é impossível reconhecer uma fraude a menos que tenhamos o conhecimento daquilo que é genuíno. Os enganos só podem ser corretamente medidos quando contrastados com a verdade da infalível palavra de Deus. O fato é que as seitas são notórias deturpadoras das escrituras, da palavra de Deus. Quando se estiver lidando com as seitas, deve-se ter em mente que elas são sempre edificadas não sobre aquilo que a Bíblia ensina, mas sobre o que os fundadores ou líderes das perspectivas seitas dizem que a Bíblia ensina. Quer dizer, isso é uma forma de interpretação deles. O presente conteúdo que nós estamos dando aqui é para ajudar você que está vendo esse vídeo e verá esse vídeo a virar a mesa com amor sobre os adeptos de seitas e desfazer o que for por elas torcido a respeito das Escrituras, para que possam enxergar aquilo que as Escrituras realmente ensinam. E Jesus disse que suas palavras conduzem à vida eterna. Ele falou no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Mas para que recebemos a vida eterna através de suas palavras, essas próprias palavras devem ser recebidas como ele planejou que fossem recebidas. Uma reinterpretação das Escrituras feita por uma seita ou por um líder de seita que tenha como resultado um outro Jesus e um outro evangelho, como você pode verificar lá em 2 Coríntios 11, versículo 3 e 4 e Gálatas 1, versículo 6 e 7, trata apenas a morte, trará apenas para essas pessoas, com essa falsificação, a morte eterna, como está em Apocalipse 20, do versículo 11 até o versículo 15. Este conteúdo também ele foi feito para ajudá-lo a desfazer as interpretações defeituosas de grupos que são verdadeiras aberrações, difíceis de serem classificados até mesmo como seitas. Ao você ver este conteúdo, você verá que ele o ajudará a responder às aberrações e a tais grupos. Sim, quando você continuar vendo conteúdo como esse, e eu já te peço que se inscreva se ainda não é inscrito, e dê uma olhada nas nossas playlists sobre respostas seitas e sobre dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. Veja nossos shorts sobre dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. Isso vai te ajudar muito. Quer dizer que isso vai ajudar você a responder às aberrações de tais grupos. Devemos nos lembrar de que uma das maneiras de brilharmos como luzes em nosso mundo, como está em Mateus 5, versículo 16, é dar perante outras pessoas um consistente exemplo de significado e manusear corretamente a palavra da verdade, como está em 2 Timóteo 2, versículo 15. Fazendo isso, outras pessoas deverão nos imitar nessa área. E à medida que outros aprendem
a nos imitar, quanto à maneira correta de manusear as Escrituras, também poderão ser usados por Deus para dar exemplo diante dos outros na sociedade. O processo, ele começa com uma única pessoa, que é você. Juntos somos capazes de reprimir o crescimento de seitas e grupos repletos de erro. Então, a partir daqui, já te faço um convite a ser um disseminador da palavra de Deus e um defensor do Evangelho nessa batalha. Entre no nosso conteúdo, assista nosso conteúdo e compartilha. Vamos ensinar as Escrituras e pregar o Evangelho. E até a próxima nos nossos vídeos sobre respostas às seitas. Um abraço.